Oi, meu amigo, oi, minha amiga, é muito bom ter você aqui mais uma vez para juntos estudarmos a lição da Escola Sabatina. Essa lição que está sendo maravilhosa de se estudar, tão didática, tão profunda e ensinando para nós que o livro de Êxodo é muito mais do que aquelas historinhas pontuais que gostamos de contar para as crianças, mas sim um livro que nos lembra que Deus quer nos libertar, nos salvar e principalmente nos amar. Mas, como todas as outras vezes, eu não estou sozinha. Hoje eu estou aqui com o Lorival. Oi, Lorival. Olá, Aninha. Olá, meus queridos. É uma honra estarmos aqui para gravarmos essa lição, para recapitularmos aquilo que estudamos e com certeza vai agregar muito ao nosso conhecimento e à nossa fé. Amém. E também estamos aqui com o Michael. Oi, Michael. Tudo bem, Aninha? Tudo? Foi um prazer vir aqui com vocês e acredito que essa lição vai fazer muito bem tanto para nós e para você também que está em casa. Preste atenção no que a gente vai falar, o que a Bíblia vai dizer para nós. E louvado seja Deus porque você está assistindo a gente. Amém. Acho que vocês perceberam que nós três estamos com umas camisetas laranjas muito bonitas. Essas camisetas são as camisetas do nosso projeto Caleb, onde nós dedicamos um tempo das nossas férias, da nossa semana, para trabalharmos para Deus. Mas, Aninha, por que você está falando do Projeto Caleb nessa lição? Projeto Caleb, por incrível que pareça, tem muito a ver com a lição número 5, que é a Páscoa. Quando nós trabalhamos para o Senhor, nós conseguimos ver o seu agir. E, principalmente, nós ensinamos para as próximas gerações que o serviço a Deus é muito bom. E não apenas isso, vamos ler agora o nosso verso para memorizar, o nosso verso áureo, como você quiser chamar. Você poderia ler, Lorival? Sim. Quando seus olhos perguntarem, que rito é este? Respondam, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando matou os egípcios e livrou as nossas casas. Êxodo 12, 26 e 27. Amém. Quando nós nos deparamos com esse verso para memorizar, ou o verso áureo, como você gostar de chamar, vemos que ele já começa falando que quando seus filhos perguntassem, ou seja, quando a família estivesse reunida, falando sobre Deus, falando sobre a Páscoa, iria haver indagações. E hoje, nós ainda continuamos indagando sobre Deus quando estamos com os nossos filhos, com as nossas crianças pequenas? Ainda continuamos discutindo sobre ele? É uma responsabilidade, né, Aninha, que cada pai, cada mãe, avô, temos de passar os conhecimentos de Deus, tanto os conhecimentos antigos, como aquilo que Deus tem feito nos dias de hoje, mas que possamos inculcar na cabeça das nossas crianças, dos pequenos, a bondade de Deus, o cuidado de Deus, os milagres, as providências que Ele tem feito pelo seu povo e continua fazendo e fará por cada um de nós. Sim, concordo plenamente. E você também não acha, Michael, que devemos começar a conversar mais sobre a Páscoa com os nossos filhos? Tirar um pouco essa ideia de Páscoa com chocolate, ovinho, ou coelhinho, essas coisas? Eu acho muito interessante essa ideia. Até então, um tempo atrás, eu até falei um pouco sobre isso em um determinado lugar, e aí aqui no meio da lição a gente vai descobrir, saber o que é esse negócio de Páscoa e tal. Você falou bem, em questão de chocolates, etc. Hoje a sociedade é pregado de que a Páscoa é nada mais e nada menos do que um coelho te dando um ovo de Páscoa, mas vai muito além do que isso, tem um significado assim, de suma importância, tanto para os nossos dias, e tanto para os dias anteriores que as pessoas passaram e para o futuro também. Sim. É uma coisa muito importante para nós. Vamos então começar a destrinchar um pouco o que é a Páscoa ainda no sábado. Já começa ali falando que nós vamos tratar da última praga, a 10ª praga. Ali seria a última advertência que Deus estaria dando para o povo do Egito. E ali vem falando ainda sobre a importância das escolhas que Faraó iria fazer. E eu queria trazer para vocês sobre a imagem que está ilustrando a lição dessa semana. A gente estava até antes de gravar a lição, a gente estava discutindo Debatendo sobre isso.
cada um de nós, a gente vai apresentar alguma coisa sobre essa imagem. Por exemplo, eu vejo aqui na imagem 2 botões, um sim e um não. No não tem uma vela e ela está acesa, e no sim tem uma tesoura. No meio dos dois, ou seja, a gente vê 2 caminhos também, é claro? Sim. No meio dos dois, a gente vê uma bomba, mas essa bomba não está acesa. O que eu tirei aqui nessa imagem? Eu achei interessante aqui. A gente, desculpa, a gente vai ver que durante a semana, vai ver que as pragas, etc. e tal, sobre as pragas, na qual eram as pragas e tal, enfim. Mas a gente vai estudar detalhadamente uma praga e trazendo para o dia e para, vamos falar assim, para essa imagem, a gente vê assim, olha, sim, por que sim? Sim, tem uma tesoura. Tesoura é o quê? Requer uma liberdade de escolha. Eles tinham uma liberdade de escolha. Tanto que a gente vai ver que o povo egípcio, algum dos povos egípcios, seguiu os povos hebreus. Porque eles escolheram sim. Eles escolheram cortar o pavio da bomba para não estourar. Mas o não, a vela está acesa. Se ele escolhesse o não, o que iria acontecer? A vela ia ser, a bomba, o pavio da bomba ia acender e ia acontecer aqui a morte dos primogênitos. É o que a gente vai estudar sobre. Mas acredito que meus amigos também têm outras colocações. É mais ou menos o mesmo que o Maico colocou. Resumindo aqui as escolhas, o sim e o não. Escolher a obedecer a Deus ou não. Deus nos dá o livre-arbítrio. E como foi lá no Egito, continua sendo até nos dias de hoje. Então a escolha certa dos hebreus em passar o sangue nos umbrais da porta significou libertação, a proteção divina. Em compensação, por outro lado, os egípcios, por desobedecer a Deus e não creram no sangue redentor, houve uma tragédia, uma morte em massa dos primogênitos. Escolhas erradas tiveram consequência até na vida de inocentes. Então que as nossas escolhas hoje, de acordo com aquilo que Deus nos deixa bem explícito através das Sagradas Escrituras, está nos deixando através desse estudo da Bíblia, através da lição da Escola Sabatina, que possamos fazer escolhas assertivas, que vão trazer bênçãos tanto para nós, como para aqueles que estão ao nosso redor. Ô Lori, você falou um negócio, só vou abrir um aspas aqui rapidinho. Você vê que interessante que o verso ele já começa falando dos filhos. A gente estava falando dos filhos, até um pouco anteriormente. Mas você disse um negócio de uma coisa de escolha, etc., o caminho e tal. Você vê que o verso ele dá a ênfase que a gente tem que ensinar os nossos filhos, vamos falar assim, trazendo para os nossos dias, ensinar o caminho que ele deve andar. Sim. Aí você olha assim, hoje, nos nossos dias, nos dias em que vivemos, hoje é comum você ver uma mãe e um pai, e a gente, o Lori, a gente fala com autoridade porque nós somos pai. Então a gente vê hoje nos nossos dias, é comum, por exemplo, uma criança de 6 anos de idade ter um celular. 6 anos, 7 anos, 8 anos, etc. Mas a gente vê o seguinte, hoje em vez da mãe e o pai, ou seja, o pai, a mãe, tomar conta e fazer o quê? O que Deuteronômio fala? Fala, ó, encuca as coisas de Deus na cabecinha do seu filho. Será que eu e você que está em casa, talvez nós que estamos aqui, será que nós estamos inculcando as coisas de Deus, igual o Lori falou? Porque uma coisa, olha, uma decisão errada nossa, não vai acatar só eu e o Lorival, a Aninha, mas vai acatar também os nossos filhos. Uma geração inteira. Uma geração inteira, justamente. E a gente vê que Deus ele está sempre disposto a nos conceder sabedoria, entendimento, compreensão para fazermos as nossas melhores escolhas. Mas, porém, nós temos um pequeno problema, que é o nosso coração teimoso. A gente quer fazer as escolhas segundo a nossa vontade, o nosso querer, os nossos desejos. E é aí que a gente vê no domingo, que já começa falando que Deus deixou claro através do seu profeta Amós, em Amós 3,7, que ele diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Ou seja, tudo que havia acontecido ali com o Egito até aquele momento, Deus havia avisado. Olha, liberta o povo, senão vai vir mais uma praga. Liberta o povo, senão vai vir consequências. E como nós vimos, houve
9 consequências que veio aniquilando cada um dos deuses do panteão egípcio. Mas a 10ª praga, a praga onde os primogênitos iriam falecer, era a praga mais pesada, porque iria atingir desde o faraó lá no topo até o seu servo de menor escalão. Então, quando Moisés chega lá para Faraó e declara o que iria acontecer, vocês concordam comigo que Deus estava declarando naquele momento: olha, se você nesse momento libertar o meu povo, não vai haver morte. Vocês concordam com essa linha de raciocínio? Eu concordo sim, Aninha. Só abrindo um aspa, respondendo também a sua pergunta em relação a isso. É claro que eu concordo, porque Ezequiel 33:11 tem um verso assim, ele é comum e todo mundo conhece. É um verso muito, mas muito comum mesmo. Eu vou tentar parafrasear ele, mas ele fala assim que Deus, ele não tem prazer na morte do ímpio. Ao contrário disso, ele quer que o ímpio converta do seu mau caminho e aceite ele como Salvador. Aqui você olha assim, poxa, mas será que se o faraó não tivesse endurecido o coração, será que se o faraó não tivesse tomado uma decisão e colocado a sua vida, e não só a vida dele, mas como a gente estava falando um pouco antes de começar a lição, a gente estava falando sobre, se faraó tivesse tomado essa posição, falado, olha, é o seguinte, o povo vai sair. Não ia acontecer as mortes dos primogênitos. Não iria, porque Deus, ele não tem prazer na morte. Ao contrário, ele fez, eu não me lembro o verso, mas Deus plantou dentro do nosso coração o quê? O desejo pela eternidade, pela vida. Vida eterna. Vida eterna. Olha, eu tenho uma coisa para falar aqui, em relação ao que está escrito aí em cima da lição. Você até mencionou. Amós declarou que certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Eu fiz uma alusão com isso daqui, com a volta de Jesus. Por exemplo, a gente, até anteriormente, a gente falou, não na lição desse trimestre, mas na lição do trimestre passado, falamos sobre Noé. Sim. Noé pregou quantos anos? 120 anos pregando. E a gente vê aqui, Moisés usado por Deus, pregando lá para o povo, para soltar o povo lá do Egito. A gente vê o seguinte, hoje Jesus, ele tem pregado, através de mim, de você, através da sua palavra. Ele tem falado para nós de que coisas iriam acontecer no final dos últimos dias. E não tem acontecido? O amor se esfriou. E Deus não está avisando a gente, Lori? Sem dúvida. Exatamente. Tanto que, respondendo ainda a pergunta da Aninha, é óbvio que se eles tivessem voltado atrás, se Faraó, ali a sua corte, os oficiais tivessem voltado atrás, Deus teria poupado a vida daqueles inocentes, dos primogênitos. Nós vemos a exemplo disso a cidade de Nínive. Sim. Foi uma pregação dura que Jonas levou para Nínive, mas houve um arrependimento em massa. Jejuaram e Deus poupou Nínive. Sim. Foi destruída depois de vários anos por outras consequências, mas naquele momento ali Deus poupou a vida de uma cidade toda. Então Deus teria poupado a vida, e como disse bem colocado aí o Michael, Deus não tem prazer na morte de ninguém, muito pelo contrário, Deus quer salvar a todos. E sabe o que é interessante? Quando a gente lê o relato lá em Êxodo 11, fala que Moisés ficou enfurecido porque o faraó endureceu mais uma vez o seu coração e falou que o povo de Israel não iria ser liberto. Porque Moisés sabia que o número de inocentes que morreria seria muito maior do que o número de pessoas que tinham alguma relação direta com a escravidão do seu povo. E eu pergunto, será que nós hoje nos enfurecemos quando nós vemos as injustiças que estão acontecendo lá fora com os inocentes, principalmente com os pequeninos? Esse daí é algo que a gente, como se diz, não tem como a gente ter um controle nas emoções. Revolta ver as injustiças que são praticadas ao longo do tempo e inclusive que acontecem nos dias de hoje. Por isso que a Bíblia nos traz aqui, né? A Bíblia é um livro da justiça. Deus é justiça, Sim. É justo.
E quando nós praticamos a justiça, quando nós não somos aí, levados por situações aí de práticas injustas, a gente está seguindo a orientação divina. Foi aqui o que Moisés era um homem justo, um homem que foi usado por Deus, escolhido por Deus, era um ser humano pecador como eu e você, mas era uma pessoa justa aos olhos de Deus. E ele ficou triste aqui, ficou aborrecido, ficou até nervoso, diz que ele saiu daqui, retirou-se enfurecido, como disse a Aninha, porque ele sabia que aquela decisão errada de Faraó resultaria na morte de pessoas inocentes. Isso, Isso. abrindo um aspas, Lore, do que você acabou de dizer, e a Aninha também, a gente não só fica enfurecido com injustiças. Se você olhar, por exemplo, quando a gente está dando um estudo bíblico, quando você está falando de Jesus para uma pessoa, e aquilo que a Bíblia está falando, a gente até costuma mencionar, por exemplo, que não somos nós que estamos passando o estudo, mas é a Bíblia que está ensinando para nós. Mas aí, de repente, a pessoa fala assim, não, mas eu não quero e tal, e, enfim, eu não quero seguir o que está escrito no Assim diz o Senhor. Eu tenho medo de tomar decisões que eu não quero tomar. A gente, às vezes, sai da casa da pessoa enfurecido, de certa forma. Um determinado momento, eu não vou dizer o que aconteceu certinho, mas eu fiquei enfurecido por uma coisa. Liguei para uma pessoa e expliquei para a pessoa, falei, cara, olha, eu não vou mais dar estudo para essa pessoa. Sabe que tipo assim, a gente toma uma atitude achando que nós somos deuses, um Deus, achando que nós somos Deus, que é eu que decido o que eu tenho que fazer, o que eu devo deixar de fazer. E eu liguei para essa pessoa e falei, cara, olha, eu não vou mais dar estudo para essa pessoa, por isso. E ele pegou e falou assim, cara, relaxa, fica tranquilo, vai lá, continua dando estudo para essa pessoa, um suporte. E aí eu digo para você hoje essa pessoa, ela está na igreja, ela se batizou, é uma membro da igreja, frequenta os cultos da igreja, e se eu talvez, o meu enfurecimento, falar assim, eu não vou e pronto, acabou. Será que talvez a pessoa estaria na igreja hoje? Entendeu? Será que a pessoa talvez estaria ali servindo a Deus? Por causa das nossas más escolhas que a gente faz às vezes? Dentro do contexto que vocês já acabaram de falar. Entende? Moisés, ele foi lá, ficou enfurecido porque Faraó não queria deixar o povo sair. Às vezes nós ficamos enfurecidos, por quê? Porque a pessoa, hoje, ela endurece o coração de tal maneira que ela não quer aceitar a verdade na vida dela. Aqui tem um texto, um parágrafo aqui que eu achei muito interessante, eu grifei aqui na lição. O Senhor é o juiz supremo e se opõe ao orgulho, à injustiça, à discriminação, à arrogância, à exploração, à crueldade e ao egoísmo. Ele está ao lado dos que sofrem, daqueles que enfrentam abusos e maus tratos e dos perseguidos. Deus aplicará a justiça, o que na verdade é uma das expressões do seu amor. Então Deus ele dá um tempo de graça para que haja um arrependimento e aqueles que estão praticando injustiças, aquele que é orgulhoso, o que pratica discriminação, para que ele se arrependa. Mas chega um momento que o amor de Deus por aqueles sofredores, os que estão sofrendo a injustiça, aí ele aplica a justiça dele. E nós vimos que no caso aqui a justiça de Deus foi pesada. Sim. Ou seja, nós precisamos ter equilíbrio entre a misericórdia e a justiça. Não dá para nós vivermos só a base da misericórdia, passando a mão na cabeça de todo mundo, todo o tempo, falando, não, você errou, mas só que tem como você recomeçar de novo toda hora e esquecer-se que Deus também é justiça. Sem dúvida. Que Ele cobra quando a pessoa faz algo errado. Deus é tão justo que Ele deixa nós escolhermos as nossas coisas, como nós queremos viver, o que queremos seguir, mas Ele não retira as consequências das nossas escolhas. E a gente vê isso daqui expressado completamente nessa lição. O faraó fez a sua escolha, iria trazer uma consequência tremenda e horrível para a vida de milhões de crianças, adolescentes, jovens, até mesmo adultos, dos animais, mas Deus não tirou as consequências da escolha dele, mesmo afetando milhares de pessoas. E pegando um ganchinho aqui na fala da Aninha, nós vemos que, embora, se nós estamos falando para alguém nessa manhã, ou se nós fizermos aqui
uma reflexão sobre a nossa vida. Se formos orgulhosos, se praticamos injustiça, discriminação, se somos arrogantes, se houver um arrependimento genuíno e pedido de perdão, a misericórdia de Deus cobre tudo isso e Deus nos perdoa. Porém, Ele não vai nos livrar das consequências daquilo que nós fazemos. Sim. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as consequências, como já foi dito aqui, consequências que afetam a nossa vida diretamente e vida de pessoas ao nosso redor. Então as nossas escolhas, ainda que se houver arrependimento e confissão, Deus nos perdoa, mas as consequências permanecem. Sim. Sim. Ô Lore, e Aninha, eu vou separar o versinho aqui, o verso 6, e vou ler um texto aqui do livro Patriarcas e Profetas. O verso 6 diz assim, ó: haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve, e nem haverá jamais. E aí o trecho aqui está no capítulo 24, na página 163 do Patriarcas e Profetas. Diz assim: o juízo de que o Egito fora em primeiro lugar advertido, deveria ser o último a ser mandado. Deus é longânimo e cheio de misericórdia. Ele tem terno cuidado pelos seres formados à sua imagem. Se a perda das suas colheitas, rebanhos, gado, houvesse levado o Egito ao arrependimento, que o Lorival acabou de falar, os filhos não teriam sido atingidos, mas a nação obstinadamente resistiu à ordem divina, e agora o golpe final estava prestes a ser desferido. Parece que é tudo o que a gente acabou de falar aqui. E esse verso que eu li para vocês, clamor, não é só apenas, vamos falar assim, quando a gente ora a Deus, ou a gente sente tristeza por algo, mas isso aí vai muito mais além. Um gemido de dor, a angústia de Jacó, vamos falar assim, trazer para os nossos dias o que aconteceu lá. Quando a gente olha assim, gente, cá entre nós, Deus me livre e guarde, mas a gente vê hoje pais e mães que perdem filhos, a gente olha para aquilo, e seja sincero, a gente não sente dor, Lori? Para você que é pai, não sente dor? Sim. Uma dor, assim, parece que é com a gente aquele negócio. Parece que o nosso coração se parte ao meio. Parece que se parte ao meio. Agora, quando Moisés ele chega lá e fala para Faraó: meu amigo, olha, tu presta atenção, porque as 9 pragas aí que Deus enviou, era para você abrir o olho. Você não viu que não existe deuses, etc, etc. Mas ainda você fica com o coração duro. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Se você não tomar a decisão, se você não colocar a sua vida na mão daquele que tudo pode, meu amigo, vai haver muito clamor. Isso não pode trazer para a volta de Jesus também? Sim. Sem dúvida. E só terminando aqui a parte de domingo, o Senhor pede de você que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Miqueias 6, verso 8. É aquilo, como já foi falado aqui, nós passarmos para os nossos filhos os ensinamentos, que é uma responsabilidade de pai e mãe, ensinar os filhos a ser honestos, a ser educados, a respeitar as pessoas, os valores morais da sociedade. E onde melhor encontrar os valores morais, senão na expressão do caráter de Deus? Verdade, Lúria. Sim, quando nós vamos agora para a segunda-feira, eu achei muito interessante que já começa falando assim, que o que nós esperamos quando nós ouvimos que vai haver uma saída. Quando eu, particularmente, vou sair de casa, a primeira coisa que eu faço é arrumo as minhas coisas, me arrumo, penso para onde eu vou, o que eu vou fazer. E numa saída do tamanho dessa, que era a libertação do povo de Israel, nós pensamos naquele protocolo de quando tem que ter uma saída, uma evacuação em massa, que é crianças, idosos, mulheres, grávidas, vão tudo na frente. E nós esperássemos que Deus até começasse a dar instruções sobre isso. Mas Deus não fala em nenhum momento sobre isso. Deus, Ele primeiramente ensina ao seu povo sobre a Páscoa. Como deveria ser celebrado a Páscoa. A primeira coisa que Deus ensinou ao seu povo foi como vocês vão me adorar nesse dia. A adoração está no centro da Páscoa. No centro de tudo, porque se nós olharmos bem fundo, ainda mais para a Páscoa, a gente vai encontrar Jesus Cristo, não é mesmo, Michael? Sim. Olha, dentro do ponto de vista que você acabou de colocar, Aninha, eu vou ler alguns versos muito rápido aqui, no capítulo 12,
falando, né? Disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: ao 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quanto bastem para o cordeiro. Eu não vou continuar lendo, porque o texto é muito grande. Mas se você continuar lendo, veja que essa Páscoa, ainda vai até falar na lição de terça-feira, mas já abrindo um aspas, vou falar assim. A Páscoa no hebraico, se você olhar a tradução, é Pessá, que significa passar por cima. E quando você olha todo o contexto de Êxodo 12, pelo menos para mim, eu vejo uma coisa assim. A gente estava falando de misericórdia no domingo, mas aqui eu vejo um ato de misericórdia de Deus. E trazendo para os nossos dias, quando você fala assim, Apocalipse 3:20, diz assim, Apocalipse 3:10, desculpa, diz: eis que estou à porta e bato, se você deixar eu entrar, o que vai acontecer? Eu vou ceiar com você, eu vou estar com você, eu vou andar com você. Agora trazendo para esse contexto aqui que a gente está falando da Páscoa. Deus, Ele estava falando assim, trazendo para os nossos dias, do capítulo 1 até em diante. Olha, eu vou ensinar agora para vocês como vocês devem se portar. Eu vou ensinar agora para vocês como vocês devem andar. Vocês vão sair de um lugar que é extremamente o quê? Pagão. Extremamente pagão. Deuses, etc, etc. Mas agora eu vou levar vocês para um lugar aonde que vocês vão aprender. Sim. Aprender a servir o verdadeiro Deus. O Deus que faz milagre, o Deus que tira da terra do Egito, o Deus que passa o sangue na porta dos umbrais, significando o quê? A morte não ia passar ali. Sim, proteção. Proteção. E um detalhe também é que Deus, como disse a Aninha, Deus ensinou a forma correta deles adorarem. Então deveriam pegar um cordeiro perfeito, porque aquele cordeirinho ali era o símbolo do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ou seja, o Messias, o Cristo que viria, que foi prometido desde a fundação do mundo. E aquele cordeiro deveria ser preparado, se a família fosse pequena, deveria ser chamar outra família para que não houvesse desperdício, para que não desperdiçasse nada. Então nós não podemos desperdiçar nada do cordeiro, o que é de Deus. Verdade. Nós não podemos jogar fora. Tudo que vem de Deus deve ser para nós colocado em prática em nossa vida. Sim. Eu vou usar isso, mas isso aqui para mim não... E aí como se fosse uma revistinha de recortar. Exatamente. Esse é o grande perigo. Nós não podemos desperdiçar. E Deus é o Deus que não desperdiça nada. Se nós pegarmos aqui, irmos lá para o Novo Testamento, quando houve a multiplicação de pães e peixes, sobrou muita coisa. E Deus disse o quê? Juntai tudo. Então, Deus é o Deus de aproveitar, e nós devemos aproveitar tudo que vem das mãos de Deus da melhor forma possível. Interessante que, como disse a Aninha, imolar o cordeiro, o símbolo de Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, passar o sangue nos portais, é o sangue de Cristo que nos redime do pecado, é Ele que nos purifica de todo pecado. Então ali nós já vemos uma didática do que viria a acontecer lá na frente. E desde então, cada cordeirinho sacrificado era um símbolo de um inocente morrendo no lugar do pecador, de Cristo Jesus. E Deus foi extremamente pedagogo nesse momento. Pedagogo nesse momento. Nós vemos aqui a sabedoria de Deus. E aquilo. E nós podemos pegar isso daqui agora e fazer uma aplicação lá para o final dos tempos. Sim. Onde aqueles que estiverem amparados no sangue de Cristo Jesus serão poupados e levados para uma Canaã celestial. Porém, aqueles que negligenciarem, desperdiçarem as oportunidades, desperdiçarem os ensinamentos, aqueles que por livre arbítrio resolverem ficar do outro lado, não se amparar no sangue de Cristo, virá uma tragédia. E a destruição não vai ser apenas de primogênitos dessa vez. Vai ser de todos. De todos, o total. Então que hoje, enquanto nós temos a oportunidade, que possamos não desperdiçá-las, mas
nos agarrarmos ao nosso Senhor e Salvador. Amém. E sabe o que é interessante? Ainda lá no finalzinho da lição de segunda-feira, vem falando assim: a celebração da Páscoa tinha o propósito de lembrar a cada israelita dos atos de Deus, cheios de poder e de graça, que Ele realizou em favor do seu povo. Sabe uma coisa que eu percebo no nosso meio? Nós esquecemos os atos de Deus. Nós nos esquecemos daquilo que Deus faz por nós. Se Deus mandou se lembrar da Páscoa, será que Ele também não nos manda lembrarmos de quando Ele nos livrou, de quando Ele nos resgatou, de quando nós conseguimos ver milagres andando vivo em nosso meio, como nós conseguimos ver? A Páscoa para o povo de Israel era lembrar que eles tinham um Deus que os resgatou, os tirou da mão, serviu da escravidão e que no futuro mandaria um Salvador. E hoje, não nos esquecemos também? Oninha, dentro do que você falou aí, se você olhar, por exemplo, uma forma de nós esquecermos, o como Deus tem nos livrado dos pecados, das coisas ruins que a gente passa no mundo, vamos dizer assim, o verso áureo ali, quando você vê que Deus ele faz um apelo direto, ali no sábado, que Deus ele fala para a gente falar essas coisas que aconteceu aos nossos filhos. Mas quando você vem aqui para o contexto, você acabou de ler, isso da celebração dessa Páscoa, da Páscoa, você ia passar por cima, não era só para acontecer só naquele dia. Tanto que se você até fez uma pergunta para nós em relação aos nossos filhos. Se você olhar, por exemplo, dentro do contexto da sociedade que a gente vive hoje as pessoas não veem a Páscoa como algo, vamos falar assim, trazer para os nossos dias, como libertação. E se você olhar a Páscoa, Ei, Lore, essa foi boa. Se você olhar a Páscoa para os nossos dias, isso daqui tem uma profundidade muito grande. Por quê? Porque isso daqui era o sacrifício de um cordeiro imolado, o sangue dele passaria nos umbrais, como a gente já viu, mas isso vai muito avante, por quê? Isso simbolizava quem? Um cordeiro que não tinha pecado, um cordeiro que morreria por quem? Por nós, no qual ele fez o que conosco? João 8,32 fala: e conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. Deus, ele primeiro nos liberta, depois ele dá ordem. Olha, agora eu vou ensinar você como que você vai. Primeiro ele age com misericórdia, que a gente já estava falando. Sim. Em relação ao domingo. Vamos adiante aí com o horário. A gente também consegue ver, já entrando na terça-feira, que vem com o título Pechá. Vem falando que o Evangelho está ligado à celebração da Páscoa, pois ela apontava não apenas para a libertação da escravidão e a jornada à terra prometida, mas também para o sacrifício de Cristo pelos pecados e para seus méritos, aplicados aos que são cobertos por seu sangue. O sangue redentivo do nosso Salvador tem que ser sempre o nosso alvo quando nós nos lembramos do Pechá, da Páscoa. E não ficar ansioso para saber qual vai ser o próximo lançamento da Cacau Show, da Brasil Cacau, se vai ter promoção de chocolate em algum lugar, não. A nossa principal preocupação quando olharmos para a Páscoa é a sua ligação com o Evangelho e a sua ligação com as nossas vidas. Isso mesmo. Olha, eu vi uma coisa assim interessante dentro desse contexto, a gente até comentou um pouco sobre isso em relação à segunda-feira, esse termo pensar, né? Pensar. E se você olhar, por exemplo, o significado dessa palavra, é que Deus poupou a vida daqueles. Ou passar por cima, vamos falar assim. Quando a gente olha dentro do contexto, vamos falar, o Lorival acabou de citar agora, do contexto do fim dos tempos, a gente vê o seguinte, ali em Apocalipse capítulo 20, se eu não me engano, versículo 6, que bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. E aí continua falando e tal, aqueles que não adoraram a besta, nem a tua imagem, etc, etc. Mas agora trazendo para os nossos dias, eu quero ver, tem uma pergunta para vocês, para ver se vocês concordam comigo. Essa questão de passar por cima, essa questão de Deus poupar a vida daqueles que têm a vida verdadeiramente centrada naquele que deu a vida por nós. Quando você olha para isso, você pensa assim, poxa, será que no fim dos tempos não vai ser igual o que aconteceu lá no Egito?
Ou seja, aqueles que não deram ouvido para Deus, é claro que foi morte dos primogênitos, mas aqui, na lição de terça-feira, aquele que faz a vontade de Deus, aquele que entrega a sua vida inteiramente para Ele, será que lá nos últimos dias, será que também nós não vamos ser poupados? Ô Michael, Romanos 8, verso 1, deixa bem claro, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quando eu estou em Cristo, automaticamente Cristo está em mim. E aí nós passamos a viver uma vida agora, de acordo com a vontade de Deus, somos dirigidos por Ele, nós damos condições, porque Deus ele respeita o livre-arbítrio, tanto que Apocalipse 3:20 diz que eis que estou à porta e bato. Aí vem uma condição, se alguém ouvir e abrir a porta, eu entrarei. Sim. Deus não entra na minha vida sem que eu dê permissão para Ele, embora Ele tenha poder para fazer tudo, mas Nosso Ele... Deus é educado. Exatamente, Ele é educado, extremamente educado. Agora, quando eu dou condições de Cristo habitar em mim, eu começo a ser transformado agora pela graça, misericórdia, o poder dEle, realizado pela obra do Espírito Santo. E aí eu passo a ser moldado, e agora eu passo a confiar minha vida em Cristo Jesus. Então, a nossa segurança está em Cristo. Não há nenhum mérito da nossa parte. A parte que nos cabe é dar oportunidade para Deus efetuar o querer dEle, né? Na nossa vida. E aí, com certeza, nós estaremos debaixo da proteção divina de Cristo Jesus. E assim, gente, olha, eu não sei vocês, mas quando a gente começa a pensar nisso que o Lori falou aí, quando tiver o fim dos tempos, a gente não sabe se a gente vai estar vivo, é claro. Mas só de você saber que nós temos um Deus no qual Ele vai nos libertar e levar a gente para o céu, isso emociona, não emociona? Emociona. E só complementando aqui, em 1 Coríntios 5:7 diz, joguem fora o velho fermento, para que vocês sejam nova massa, como de fato já são, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Amém. Porque lá na celebração da Páscoa, eles comeram o cordeiro assado, com pães sem fermento, pães asmo, porque o fermento ali foi o símbolo do pecado. Quando eu estou em Cristo e Cristo está em mim, automaticamente o pecado vai saindo da minha vida, o fermento vai saindo. E a gente então, que Cristo, Ele é o pão da vida, né? O pão sem Sim. fermento, que Ele opere em nós Oninha, essa deixa eu bênção, só, esse milagre. eu sei que você já está indo adiante aí, mas eu tenho um texto para ler aqui, rapidinho, prometo que eu vou ser Rapidinho. uns 10 minutos só. Ah, não, vai por 10 minutos não, te dou um. Ó, diz assim, ó, Patriarcas e Profetas, página 164, capítulo 24, diz assim, ó, muitos dos egípcios foram levados a reconhecer o Deus dos hebreus como o único verdadeiro Deus e pediram agora que se lhe permitisse encontrar abrigo nos lares de Israel. Quando o anjo destruidor passassem pela terra, eles foram alegremente recebidos e comprometeram-se dali em diante a servir ao Deus de Jacó e saírem do Egito com seu povo. Eu vou fazer um paralelo com o que o Lori falou aquela hora do arrependimento. O povo do Egito não era pagão? Sim ou não? Sim. Mas aqui a serva do Senhor disse que eles saíram do Egito, eles foram achar abrigo aonde? Na casa do Deus de quem? O Deus de Israel, do povo do Deus de Israel. Trazendo para os nossos dias hoje, o Lori já até fez um apelo para você. Meu amigo, minha amiga, independente de onde que você está, se você está no fundo do poço, ainda há arrependimento para você. Jesus não voltou ainda, e Ele quer preencher o vazio que está dentro do nosso coração. E você olha aqui, nossa, eu achei, por isso que eu até li, eu achei esse termo maravilhoso e muito lindo. Que ela fala assim, que eles foram e eles se comprometeram com o quê? Em adorar o verdadeiro Deus. É o que o Lori acabou de falar. Nós temos pecado, mas quando nós reconhecemos que nós temos um Deus, no qual o pecado faz separação entre nós e Ele, a gente deixa o fermento para onde? Para trás. Para trás. E a gente vai viver uma nova vida agora. Sim, e quando nós pensamos ainda mais sobre a Páscoa, nós chegamos na quarta-feira, onde vem falando sobre passando a tocha. E aqui vem falando, e eu como professora posso afirmar, que tanto naquela época em Israel, como hoje em dia, a primeira escola, os primeiros professores são os pais. Tudo começa em casa. A gente brinca lá na escola onde eu trabalho, que nós conseguimos ver o reflexo da família através da criança.
O que a família acredita, como a família age, se é estruturada, se é amorosa. E eu trago uma reflexão para nós. Nós estamos fazendo com que as nossas crianças, os nossos adolescentes, jovens, consigam refletir para o mundo lá fora as crenças que estão dentro do nosso lar? Porque aqui fala que o povo de Israel deveria contar para os seus filhos a história do êxodo como se eles mesmos tivessem vivido aquilo, mesmo se tivesse passado gerações e gerações. Nós estamos contando para os nossos filhos as verdades bíblicas porque nós estamos vivendo elas, ou apenas estamos falando por falar, para ser legal, para fazer uma tabela, alguma coisa assim? Muito importante isso daí, Aninha. Outro dia eu vi um vídeo, um corte de um vídeo, de um podcast, onde estava sendo entrevistada uma psicóloga, e ela fala muito da área familiar. Eu não me recordo agora o nome dela, mas ela disse que o pai dela, embora era um homem simples, mas ele dizia para os filhos, quando vocês forem casar, filhos e filhas, geralmente a primeira coisa que o casal, quando vai casar, o que eles lembram, a primeira coisa, vão comprar um jogo de quarto. E ela disse que o pai dela falava, família não se faz na cama, Se faz na família mesa. se faz na mesa. Na cama, normalmente se fazem os filhos, mas a família é em volta da mesa. Como está hoje? Hoje no mundo, digamos assim, globalizado, secularizado, às vezes as pessoas fazem o prato na hora da refeição e vão para frente da televisão. Ou senão um vai para a sala, outro vai para o quarto, um fica na cozinha sozinho. Ou está comendo e o celular correndo o dedo na tela do celular. Mesa é o momento, se não for possível no almoço, que seja no jantar, no lanche, alguma coisa assim, mas reúne a família, pais, reúna os seus filhos em volta da mesa. E aquele momento ali, desliga a televisão, desliga a rádio, deixa o celular carregando, faz lá outra no quarto, coisa, bem longe. Lá no quarto, bem longe, converse com seus filhos, passe os valores para os seus filhos. Essa é a responsabilidade moral de pai e de mãe. Eu de lembro que avós. as melhores conversas que eu tive com os meus pais foram em almoços de sábado. Exatamente, ao invés de falar da vizinha, falar da vida do outro, fale as coisas boas, fale das bênçãos de Deus, ensine os valores para os seus filhos, e é o que Deus pediu para que os israelitas fizessem. Conte sobre a Páscoa, mostre como Deus agiu na vida de vocês, e disso Deus tem agido na vida de cada um de nós ao longo do tempo. Nós temos muitas histórias para contar. Ô, Lore, você falou agora aí. Bom, a Maitê tem 4 anos, vocês sabem disso. E já vai fazer um tempo já, a nosso almoço e janta é igual o Lore falou aí, ó. Almoço e janta é na mesa. E oração quem faz é ela. Ai, que bonitinho. Ela que faz a oração. Aí às vezes a gente está comendo, ela está comendo e tal, e do nada, mas isso é do nada mesmo. Vocês vão até rir. Eu já até mencionei isso há um tempo atrás que eu preguei aqui na Central. E eu disse assim, ela fala assim, mas é do nada, você não está nem esperando. E do nada ela olha para mim, para minha mulher e fala assim, mamãe, papai, quando eu crescer, eu vou batizar e eu vou casar com o marido. Já está pensando em casar, cara. Você acredita? Não, é sério, velho. É sério. Daí eu olho para ela e falo, não, mas o pior eu falo assim, o melhor é que ela não só quer batizar e casar com o marido, mas ela já quer ser missionária. Ela fala assim, e meu marido vai batizar também. Ela fala assim, entendeu? Então, tipo assim, aí eu falo para minha esposa assim, amor, você sabe o que é isso? Isso daí é espelho que ela está vendo em alguma pessoa, entendeu? Ou seja, em nós. Quando não, ela pede aquela Bíblia ilustrada. Você já viu, Loura, aquela Bíblia ilustrada? Do nosso amiguinho, não é? Não, é uma outra Bíblia, mas é tipo do nosso isso. amiguinho. Mas ela pede toda hora. Se minha mulher está fazendo alguma coisa, mamãe, conta a historinha do fulano, Sansão, conta a historinha do Beltrano. É o que o Lorival acabou de falar. Antes, a gente comia, igual você falou, a gente comia em frente à televisão, assistindo um filme. Mas hoje, trazendo aqui o que nós estamos falando, passando a tocha, como que a gente tem, vamos falar assim, a capacidade de nós falarmos assim, olha, os nossos filhos, eles vão ser as nossas gerações daqui para frente. A gente não sabe se Jesus volta na nossa geração. Eu creio em nome de Jesus que sim. Amém. Amém. Mas aí, o que eu tenho ensinado para o meu filho? Vai assistir televisão, ficar no celular.
o que o Lori acabou de falar, não tem um convívio familiar, não sabe quem que é o pai, não sabe quem que é mãe, porque não tem convívio. Ou senão nem engaje nas coisas da igreja. E quanto ao que você disse da Maitê, há muito tempo eu comentei um dia na Cidade Jardim, até numa pregação minha, que eu orava pelo casamento da Maria Luísa. A Maria Luísa era pequenininha. Ore pelo casamento da sua filha, para que Deus prepare um bom marido para ela. E eu tenho a responsabilidade agora aumentou, não é só orar pelo casamento da Maria É do Luísa, Vitório, é do Vitório também. do Vitório. E aí, o Vitório está com 5 anos, eu já estou com 57. Mas o Lorival vai estar vivo quando o Vitório for casar? Vai estar sim, em nome de Jesus, e vai ver ele lá na igreja. Ainda que eu não esteja, mas a minha oração de hoje vai estar registrada no coração de Deus. Sim. Então, orem pelo casamento dos seus filhos, orem pelo sucesso profissional dos seus filhos, pela vida deles. Olha, eu posso falar que oração de pai, de mãe, tem muito peso. Eu lembro, antes mesmo de eu começar a namorar o Gabriel, eu encontrava a minha mãe às vezes de madrugada orando, e ela orava bem assim para Deus: Deus, eu quero que a Aninha se case com um homem de Deus, da nossa mesma fé, até mesmo, ele pode ser um diácono, mas eu quero que seja alguém da igreja. Eu e o Gabriel, a gente começou a namorar, não deu nem um ano, ele estava sendo ordenado como diácono. Amém. E a minha mãe olhava: olha ali a minha oração sendo respondida. É isso. Então, mãe, pai, ore pela vida dos seus filhos, interceda pela vida deles, pela vida espiritual, pela vida amorosa, pela vida de estudos, pela saúde deles, por causa que, como o Michael falou, se Jesus não voltar na nossa geração, quem vai assumir a frente da igreja, os próximos anciões, líderes de escola sabatina, líderes de música, líderes jovens, são as crianças de hoje. É assim que se passa a tocha. Exatamente. Justamente, E né? eles precisam ter raízes profundas na igreja, na Bíblia. Precisam ter amor à causa de Deus. E ensinar que quando nós cuidamos das coisas de Deus, Deus cuida das nossas coisas. E a Maitê é brava. Você falou, Doris, vou terminar já. Você falou uma coisa agora em relação ao convívio familiar. Ela fala isso daí que eu mencionei para vocês. E às vezes ela fala assim, aí a minha mulher falou assim: olha, filha, é o seguinte, o Clori acabou de falar, mas a gente dá conselho para ela, sabe? O marido tem que ser da igreja, tal. E daí ela pegou e falou assim: mamãe, a minha esposa falou para ela antes, falou: filha, olha, quando você casar, daí você vai morar sozinha com o seu marido. Sabe o que ela fez, Lori? Ela começou a chorar, cara. Não, eu não quero morar sozinha, meu marido tem que morar junto com vocês. Eu falei: negativo, aqui na minha casa não, você vai morar junto com o seu marido. Eu chorei. Eu falo assim: olha, mas você viu o convívio, que legal? A criança está tão assim familiarizada com o pai e a mãe, que eles não querem se soltar, né, do pai nem da mãe. E pegando esse gancho de estar familiarizado, ligado com o pai e com a mãe, quando nós chegamos na quinta-feira e vemos o título Juízo Divino, para algumas pessoas esse título é sinal de medo, mas para nós que amamos a Deus, estamos ligados a Ele, é sinônimo de finalmente, de alegria. Quando nós olhamos aqui para o que aconteceu no Egito, a grande maioria dos egípcios entendeu aquilo como algo horrível que estava se acontecendo, como um massacre horrendo, como um ataque espiritual, mas só que o povo de Israel via aquilo como a salvação deles. Será que nós hoje estamos com medo do juízo divino que vai cair sobre o planeta Terra? Não devemos ter medo, né, Aninha? Devemos nos alegrar, essa é a nossa bendita esperança, a volta de Jesus. E o juízo nada vai ser, porque Deus não tem prazer em destruir o ser humano, o pecador, mas Deus odeia o pecado. O pecado é contrário à natureza divina. E Deus, ele vem para destruir o pecado, e aqueles que estiverem no pecado vão ser destruídos juntos. Então, esse é o juízo divino. Enquanto alguns vão estar pedindo para morrer, não vão resistir, ver a glória de Deus por estarem em pecado, outros vão estar felizes da vida, né? Festejando, glorificando, porque eis o Deus que nós aguardávamos. Finalmente Amém. chegou, né, o momento de deixarmos um mundo de morte, de dor, de sofrimento, de tantas coisas.
E nós vemos aqui na parte de quinta-feira, como você disse, até Êxodo 12, 29 e 30 e Hebreus 11, 28, a morte dos primogênitos representou o juízo contra as famílias que haviam rejeitado a Deus, rejeitado o Senhor. E foi a punição foi para as famílias, porque embora quem morreu foram os primogênitos, agora você imagina o coração de um pai e de uma mãe ter que sepultar um filho. A lógica é que os filhos sepultem os pais, que são mais velhos. Quando essa ordem é invertida, a dor é terrível. E aqui então o juízo caiu sobre as famílias, né? E acredito que agora a Aninha, coordenando, aí vai entrar aqui, as pragas que desceram aqui foram um confronto, uma demonstração de Deus sobre o juízo e sobre os ídolos que os egípcios serviam. Sim. Sim. Ô Loreu, eu achei interessante aqui, só partindo do ponto de vista, já até no final, eu vou falar minhas últimas falas aqui, que eu achei interessante esse texto que ele mais coloca aqui na lição, vocês podem até ver, está escrito aí, diz assim, ó, por todo o vasto reino do Egito, o orgulho de cada casa tinha sido derrubado. Gritos e choro de lamentação enchiam o lar. O rei e seus oficiais, com o rosto pálido e membros trêmulos, estavam apavorados diante do horror que dominava todos. Eu olhei esse texto aqui, eu fiz um paralelo com o que o Lore acabou de... Já até mencionou isso, com relação à volta de Jesus. Sabe que nos nossos dias, talvez Jesus volte aqui nos nossos dias, mas talvez Jesus não volte nos nossos dias. Mas, querido e querida que está em casa, eu quero dizer algo para você agora muito interessante. Olha, para você ficar do lado de Jesus, aceite a verdade na sua vida. Aceite que o sangue seja passado nos umbrais do seu coração, para que naquele dia, quando Jesus voltar, Ele possa olhar para você e falar assim, ó, vinde, benditos do meu Pai. E para você que pensa, talvez, em não aceitar esse sangue, meu amigo, ainda há chance para você, ainda há arrependimento para você tomar essa decisão e colocar sua vida na mão de Jesus. Amém. Um detalhe interessante que achei aqui na lição, Faraó mandou que as parteiras egípcias matassem os filhos recém-nascidos dos israelitas, numa tentativa de enfraquecê-los, dominá-los e humilhá-los. Agora, a punição de Deus recaiu sobre os filhos, os primogênitos do Egito, que ilustra o princípio de que colhemos O que plantamos. aquilo que plantamos, aquilo que semeamos. Tomemos muito cuidado com as nossas escolhas e com aquilo que estamos plantando, semeando hoje. Porque, embora Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é bom, mas Deus é justo. E a justiça de Deus, mais cedo ou mais tarde, ela vai cair. Aqui, de quando saiu a ordem para matar os meninos, filhos dos hebreus, Moisés estava ali na época de Moisés. Tanto é que ele foi poupado ali por uma ação miraculosa de Deus, né, no cestinho e tal. Praticamente 80 anos se passaram para que Deus viesse libertar esse povo. Ou seja, Deus deu 80 anos de graça, de tempo de arrependimento. E eles sempre recusaram. E agora chegou o momento, então, de Deus fazer a justiça. Que aproveitemos o tempo que nós temos. Plantando boas coisas. Sim. Né? Quando nós olhamos para o panteão egípcio, nós vemos que existiam vários deuses para a proteção das crianças, do parto, da fertilidade, da reprodução. E nessa praga, Deus derrubou todos eles de uma vez só. Meu convite hoje para vocês é que paremos de procurar abrigo e proteção nas coisas desse mundo e nos apeguemos unicamente naquele que é o autor e consumador da nossa fé. Aquele que é o único que pode nos lavar com o seu sangue redentor. É o único Deus Todo-Poderoso. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó. O Deus que estamos estudando aqui no Egito, que também está hoje aqui conosco. Ele fala para mim e para você. Me escolha para que a sua vida seja uma vida alegre, leve e com paz. Chegamos ao fim de mais uma lição e se nós continuarmos aqui, facilmente passaríamos mais 1 hora falando apenas sobre a 10ª praga. Mas eu fico muito feliz que você nos acompanhou durante
esse estudo. E convido você a, no próximo vídeo, estar mais uma vez conosco, estudando as Sagradas Escrituras. E não se esqueçam de curtir o vídeo para o YouTube compreender que o que estamos fazendo aqui é relevante, de comentar o que está achando da lição dessa semana, de se inscrever no nosso canal e, principalmente, procure uma igreja para adorarmos presencialmente o nosso amado e poderoso Deus. Então, tchau, tchau, até a próxima!